Como eu posso dar o melhor start nutricional para o meu filho? Né? É possível? Quais são as evidências que nós temos até agora? Né? Meu nome é Jordana, eu sou nutricionista, especialista na saúde materna e infantil. Fiz mestrado e doutorado também, trabalhando com saúde da mulher. Então, onde tudo começou? Né? Os estudos relacionados a esse tema começaram lá em 1980, na década de 80, com um estudo muito conhecido que foi feito por David Barker e colaboradores. E eles, por meio dos estudos, eles estudaram a hipótese da origem fetal da doença crônica. Ou seja, eles estudaram e chegaram à conclusão de que é uma subnutrição materna. Essa subnutrição, com estudos mais na frente, as pessoas conseguiram provar que não é uma subnutrição só em questão de caloria, também está relacionado ao acesso aos nutrientes, né, que o bebê tem durante a gestação, então no momento que ele está lá na barriga como feto, tá? Essa subnutrição materna vai ter, durante o desenvolvimento fetal, ela vai ter, primeiro, percussões na redução do crescimento do bebê intrauterino e vai ter redução da função de órgãos-chaves. Esses órgãos-chaves são os órgãos que também são relacionados às principais doenças crônicas, por exemplo, coração, rins, fígado, tá bom? E também o desenvolvimento dos vasos sanguíneos. E tudo isso, essa subnutrição, essa redução do crescimento uterino e redução da função desses órgãos-chaves, vai aumentar a vulnerabilidade do feto, ainda na barriga, que vai seguir até na vida adulta, a fatores ambientais adversos. Então, quer dizer que eu tenho sim oportunidade de melhorar o desfecho do meu bebê lá na frente? Sim, os estudos indicam que sim, que há uma possibilidade. Mas prestem bem atenção nessa palavra. Vai aumentar a vulnerabilidade de fatores ambientais adversos. Não quer dizer que um bebê que teve uma restrição de crescimento intrauterino ou um bebê que foi macrossômico, por exemplo, ele vai ser um bebê que tenha uma doença crônica. Não é isso, né? O que acontece é que ele tem uma maior vulnerabilidade. Ainda existe uma janela para a gente trabalhar ali com aquele paciente durante toda a vida. Mas sim, a gente vai ter que ter uma atenção especial durante o desenvolvimento fetal para a gente ter mais chances desse bebê, do que a gente pode fazer durante a gestação desse bebê, chegar lá na vida adulta e ter menos chances de ter uma doença crônica que hoje atinge a maioria da população e são doenças que estão muito relacionadas ao envelhecimento. Então, a malnutrição, essa foi a principal hipótese que eles fizeram, né? Que a malnutrição materna durante a gestação vai levar à restrição de crescimento fetal e redução do peso ao nascer. E essa restrição do crescimento fetal e esse baixo peso ao nascer, principalmente, essa era a ideia principal no início. Então, estava sempre relacionado ao tamanho pequeno do bebê, ou pequeno para a gestacional, ou então com baixo peso, né? Mas esse período de restrição de crescimento, ele não está relacionado só a isso. Então, existem bebês que têm, por exemplo, um desenvolvimento. A gente sabe que o bebê que nasce muito grande, ele pode ter uma deficiência no desenvolvimento desse bebê. Então, também pode estar relacionado, porque ele pode ter um peso adequado, mas o desenvolvimento dele não está legal. Esse período de restrição de crescimento, de algumas maneiras, de diferentes maneiras, pode programar esse feto, né, para ter menos resistência às doenças crônicas comuns na vida adulta. Então, o objetivo era desenvolver uma estrutura estatística para visualizar o impacto do tamanho e crescimento no início da vida. Esse aqui já é um estudo que foi feito em 2004, que foi feito justamente para comprovar se essa hipótese que foi estudada lá em 1980, se ela realmente estava ok. E aí, qual foi o objetivo do estudo? Desenvolver uma estrutura estatística para visualizar o impacto do tamanho e crescimento do início da vida. Foram avaliadas nesse estudo. Eles pegaram 2 cortes que já foram realizadas, inclusive uma das cortes foram realizadas no Brasil, tá? Que foram avaliados, acompanhados crianças até a adolescência. E eles objetivaram avaliar os desfechos mais relacionados à obesidade, hipertensão e diabetes em adolescentes,
tá bom? E aí eles fizeram uma retrospectiva, eles olharam atrás no tempo. Eles avaliaram em relação ao peso ao nascer, se esse peso ao nascer como uma forma de substituto para o crescimento fetal anterior, que seria uma análise de como o feto respondeu durante a gestação, né? E aí eles observaram, esse estudo de Pelotas, ele observou que os bebês que ganharam menos peso, que nasceram com menor peso, eles tinham mais chances de ser adolescentes obesos ou com doenças crônicas. Mostrando, então, uma necessidade de melhorar a nutrição materna. E aí, isso também foi observado na outra corte que foi realizada, se eu não me engano, não vou me lembrar agora qual foi o país, mas também foi um país em desenvolvimento. Nos dois países, eles tiveram os mesmos resultados. E aí, esse estudo, quando ele fez uma avaliação, ele realizou uma nova equação, ele também observou que a gente tem que mudar. Primeiro, quando eu olho aqui nesse momento atual, tem que mudar a alimentação materna. Garantir que a mulher ela atinja toda a necessidade nutricional dela durante a gestação. Observe que eu não estou falando aqui de ganho de peso apenas, eu estou falando de um balanço positivo ideal de micronutrientes, que é muito difícil de ser avaliado, né? Então, é necessário um acompanhamento mais individual da paciente, né? E olhar para o futuro, que o peso ao nascer é uma linha de base para a mudança de peso na vida pós-natal. Ou seja, eu não consegui uma mudança durante a gestação, que é um momento muito legal, que a gente consegue trabalhar bastante alimentação com o paciente, mas eu tive um bebê que nasceu pequeno para a idade gestacional, eu vou ter que então trabalhar essa mudança de peso e mudança de educação alimentar e nutricional, mudança de vida após o nascimento desse bebê de toda a família, não só da mamãe, né? Porque isso vai influenciar diretamente nos primeiros 2 anos de vida da criança, né? E esse estudo, ele mostra isso. O que destaca o aumento do excesso de peso, mudança ao longo do tempo, como fator de risco para doenças crônicas mais tarde na vida adulta. Então, as duas coisas estão relacionadas, o que sugere que todo esse momento, toda a alimentação, não só pré-gestacional, mas durante a gestação e pós-gestacional, vai influenciar as doenças crônicas na adolescência, na infância, na adolescência e na vida adulta, tá bom? Então, é necessário que a gente pense em intervenções na vida pós-natal para controlar o ganho de peso e excesso de peso, não somente da gestação e na gestação, mas pós, porque essas mudanças pós, quando elas, claro, quanto antes melhor, quando elas acontecerem, a gente precisa que elas sejam perpetuadas para a gente ter um melhor, como é que fala? Um melhor panorama nutricional para nosso filho, logicamente, pensando na saúde dessa criança e no bem-estar de toda a família também, né? Essa hipótese de nutrição precoce de adiposidade, ela vai, então, ter essa supernutrição fetal, que também pode acontecer, como eu falei, dos bebês macrossômicos, né? A supernutrição pós-natal, que também é muito importante a gente pensar quando a gente fala nos primeiros 2 anos de vida. Todos os países que eu tenho contato, Austrália, vou falar alguns, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, todos eles têm orientações para alimentação, para a introdução da alimentação complementar e alimentação até 2 anos. Todos eles são bem claros em relação ao uso de açúcar, alimentos industrializados, a introduzir o maior número de frutas, legumes e verduras, tudo pensando nessa questão da oportunidade da supernutrição do bebê pós-natal. E aí, eu como nutricionista que trabalho muito com esse foco, eu sempre penso que também deveriam existir materiais pensando que essa supernutrição pós-natal, o mesmo alimento que o nosso novo guia, o guia da população brasileira e o último guia que saiu, ele fala disso, que a alimentação da família deve ser boa o suficiente para que o bebê possa receber a mesma alimentação da família. Então, sempre pensando nisso aqui. E tanto a subnutrição fetal como a supernutrição pós-natal podem acontecer. Muito comum a gente ver isso na população. Então, uma gestante que teve uma redução de exposição mesmo às calorias e os nutrientes, tanto porque não tinha por exemplo, gestante de adolescente, é muito comum isso, porque ou não tinha acesso, ou porque não tinha uma orientação, uma alimentação de qualidade, ou porque não sabia preparar os próprios alimentos, não tinha esse suporte de alguém que pudesse preparar os alimentos, então foi uma alimentação pobre em nutrientes. E aí,
tendo uma supernutrição pós-natal, tanto da mãe como do bebê, tá? Com alimentações erradas, com alimentação com base de leite engrossado, né? Alimentações à base de bolachas com adição de açúcar e assim sucessivamente. Isso, ao longo termo, vai ter um impacto sabido mesmo na consequência da saúde da doença da criança. A gente fala do poder da programação da nutrição no início da vida, tá? É muito importante isso. E tem alguns estudos, inclusive, que estudam a questão do desenvolvimento cerebral da criança e outros estudos avaliando, muito com a psicologia, as chances dessa criança ter vícios em relação à alimentação, tá? E outros estudos também relacionam até em relação a outros tipos de vícios também. Então, os fatores nutricionais e metabólicos, o período da gestação é um período muito sensível e é um período também de plasticidade de desenvolvimento, como eu falei, não só o desenvolvimento do tecido adiposo, desenvolvimento dos órgãos, mas também o desenvolvimento do cérebro, tá? E isso vai fazer com que esse momento seja um momento muito especial para modular a resposta metabólica, metabolismo hormonal, endócrina, e também tem a questão da regulação epigenética. O que é isso? Eu tenho um gene, mas esse gene ele não está ativado por algum motivo. Ou eu tenho um gene e ele deixou de ser ativado por algum motivo. E esse motivo é relacionado a estímulos ambientais. Então, o alimento, o excesso de gordura, por exemplo, o excesso de açúcar, uma inatividade física pode trabalhar aqui nessa regulação da epigenética, que a gente tem que ficar bem atento. Isso vai induzir a programação metabólica da saúde desse bebê, dessa mãe também, mudando daqui para frente. A gente sabe que o envelhecimento, os genes, eles são as doenças relacionadas à alteração do DNA, muitas vezes elas acontecem mais tardiamente, né? Por exemplo, a gente pensa nos cânceres, a maioria dos cânceres acontecem a partir dos 40 anos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no câncer de mama, de 40 a 50 anos, é a maior incidência, né? Maior idade de risco, né? Para o câncer de mama. Induzem a programação metabólica da saúde ao longo da vida e o risco de diferentes doenças crônicas principalmente, ok? Então, sim, eu posso sim melhorar. Isso aqui eu já falei mais ou menos, então, só para a gente pensar. Hormônios, metabolismo, microbioma. Então, muitos estudos têm relacionado ao tipo de parto, à exposição da primeira hora do bebê ao leite materno, à duração do aleitamento materno, melhorando esse microbioma intestinal do bebê. Aí depois, pós o nascimento, vai estar relacionado ao desenvolvimento de crescimento dessa criança, como são os estímulos de crescimento, a alimentação, gerando então todas essas alterações, que vai aumentar a obesidade, aumentar o crescimento de gordura abdominal, gerar resistência à insulina, concomitantemente tem mais chances de desenvolver doenças, como diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, inclusive alguns estudos relacionando também ao infarto. Essas figuras aqui, eu só mostrei que são de um grupo de pesquisa que aconteceu. Muito legal, vários estudos foram publicados relacionados a esse grupo de pesquisa. E eles transformaram os achados que eles encontraram em propagandas que foram utilizadas, tá? Então, aqui, um peso saudável antes da concepção vai dar ao seu bebê a melhor chance para a saúde ao longo da vida. Né? Então, quando eu começo a gestação, eu não falaria o peso, né, totalmente, mas o peso que eu tenho, a alimentação que eu tenho, o meu ganho de peso durante a gestação. Não coma por 2, mas pense por 2. Então, assim, eu sempre, não com essas palavras, mas eu procuro trabalhar isso muito com as pacientes quando eu atendo. Então, eu não tenho que comer por 2, eu tenho que pensar por 2. Então, o momento de eu pensar por 2 é a oportunidade de eu mudar a minha alimentação, o meu estilo de vida, não só para mim, mas para o meu bebê também, né? Comer uma dieta saudável não apenas aumente a sua energia, mas precisa aumentar também a sua qualidade de nutriente. Por quê?
Se eu penso na caloria, eu aumento mais ou menos 180 a 200 calorias por dia. Essas 180 a 200 calorias por dia vai dar mais ou menos um lanche por dia. Mas a minha necessidade de nutrientes, ela aumenta consideravelmente. Vou mostrar numa tabela mais para frente. Então, o desequilíbrio entre o ambiente nutricional pré-gestacional e pós-natal podem acelerar o crescimento após o nascimento do bebê. E conduzir esse crescimento aqui, eu falo não só eu estou falando mais do crescimento das células adiposas, do ganho de peso, que é mais fácil até de mensurar, tá bom? E conduzir ao aumento de risco de obesidade e outras doenças crônicas, nomeadamente quando há exposição a ambientes obesogênicos, tá? Como eu falei lá da questão da epigenética. Evidência sugere uma relação entre a ingestão nutricional materna, do baixo peso, ou uma gestante que realmente está numa desnutrição grave, né? Ou a questão de uma paciente, por exemplo, gestante adolescente, que por algum motivo, mau planejamento, má assistência, ou sai para estudar, trabalhar, ela tem uma subnutrição, tá? E o extremo de excesso, né? Então, por isso essa curva de U. Entre a ingestão nutricional materna e as adaptações fenotípicas na descendência, ou seja, nos filhos. Isto é, quer a privação de nutrientes, quer o seu excesso no útero podem alterar os padrões de crescimento do feto e resultar em um aumento do risco de obesidade e alterações metabólicas na descendência, ok? Essa frase que eu tirei, ela tá exatamente nesse material que eu coloquei na referência, que é um material, inclusive, da OMS, ok? E isso tudo chegou no impacto, né, que é muito utilizado atualmente, que muitas pacientes já chegam no consultório falando, usando, né, a importância dos 1000 primeiros dias de vida na vida da criança. Então, a nutrição ideal durante esse período é essencial para apoiar períodos críticos de crescimento e desenvolvimento fetal. Também a saúde materna, incluindo o período pós-parto e lactação, e para estimular o crescimento de bebês e crianças pequenas, até os 2 anos de idade, que vai perpetuar até a vida adulta, tá? Com resultados importantes nos desfechos metabólicos e de saúde e doença. Essa figura aqui, né, ela deixa bem claro que é um círculo, né? Pré-concepção, gravidez, lactação e infância, sendo que da gravidez à infância dos 2 anos é considerado os primeiros 1000 dias, puberdade, vida adulta e envelhecimento. Tudo está relacionado com a nutrição, né? A nutrição adequada, então, esse é o conceito utilizado, ela está relacionada, ela é muito crítica, especialmente crítico para o desenvolvimento normal do sistema nervoso central. Então, quando a gente fala muito da teoria, do uso da palavra primeiro 1000 dias, eles estão muito relacionados à questão da preocupação com o desenvolvimento cerebral, até mais do que o desenvolvimento de doenças crônicas, tá? Porque existem muitos estudos, como eu falei, que também relacionam a qualidade nutricional de micronutrientes em relação ao desenvolvimento neurológico. Porque esse momento, até 2 anos de vida, é um momento de mais plasticidade cerebral, né? Porque há um crescimento extremamente rápido durante os primeiros 1000 dias de vida do desenvolvimento cerebral, com mudanças ocorrendo desde a pós-concepção, mais ou menos no 18º dia após a fecundação, até os 2 anos de vida da criança. Com rápido desenvolvimento do córtex pré-frontal, o hipocampo e sistemas sensoriais. Por isso que quando a gente trabalha na questão da introdução alimentar, a gente fala da importância dos 2 anos de vida em relação ao desenvolvimento dos sentidos da criança. A criança pegar, a criança cheirar, amassar. Algumas crianças têm muita dificuldade com diferentes texturas. Então, a gente tem que trabalhar isso, essa janela de oportunidade, esses 2 primeiros anos, tá? Esse crescimento vai culminar em uma rede de bilhões de neurônios e trilhões de conexões neurais no momento do nascimento. E no momento do nascimento, o bebê já nasce com muitos e muitas conexões e muitos neurônios. E aí, quando eu tenho um bom estímulo, um estímulo adequado durante os 2 primeiros anos, eu vou contribuir com esse processo que já foi iniciado. Ok? E aí, vamos falar um pouquinho dessa publicação que eu falei, né? Que é a alimentação materna e o melhor começo da vida para a criança. É uma questão de programação metabólica, né? Claro que eu posso ter, isso acontece, mães que se alimentam muito bem, que fazem atividade física, que não fumam, que não bebem
e que podem não ter resultados adequados durante a gestação? Claro, é claro, isso acontece, a gente sabe, mas a probabilidade ela é menor quando a gente fala do que a gente pode fazer para mudar, né? Porque existem coisas que a gente não pode fazer para mudar. E a gente fala, até a OMS fala da questão da programação metabólica, que vai se basear no princípio de que exposições ambientais no início da vida, nesses primeiros 1000 dias de vida, programam o desenvolvimento na vida tardia, o metabolismo e a saúde do indivíduo no futuro. E aí, nesse material, eles vão falar as recomendações já existem recomendações durante a gestação, durante a pré-concepção, no pós-parto e lactação, né, amamentação. E aí, para grupos de risco também, né, atividade física que deve ser realizada e conforme orientação também, né, acompanhamento do médico, do profissional que já acompanha ela, fisioterapeuta, profissional de educação física, né, durante a gestação, durante o pré, né, e após o parto também. Controlar o ganho de peso, que vai ser de acordo com o IMC, pré-gestacional. Para o bebê recém-nascido, a principal recomendação é o aleitamento exclusivo até 6 meses e complementado por 1 ano ou até 2 anos ou mais, conforme a mãe achar conveniente, né? Então, a recomendação, dependendo dos órgãos, tem órgãos que falam em 2 anos, tem órgãos que falam 1 ou mais, tá? Nosso Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta 2 anos, bom? A relação da questão da ingestão adequada de nutrientes, tanto durante a gestação, como na amamentação, como na introdução alimentar da criança. E tudo isso pensando também na exposição da criança aos alimentos que não são saudáveis. E a OMS também fala da questão da importância de prevenir a criança na questão da exposição a televisões, tablets e celulares, inclusive quando a gente fala na questão da alimentação, que já existem estudos que demonstram que a maioria das propagandas e dos desenhos, eles influenciam no padrão alimentar da criança nesse início, e fortemente, tá bom? E aí eu vou trabalhar alguns aspectos também, que foi avaliado nesse outro manual da OMS, que vai falar na atenção do cuidado na pré-gestação para uma experiência positiva no parto. Existem vários outros, eu vou falar especificamente durante a nutrição. O que eu vou falar aqui? Tudo que eu vou falar aqui são as coisas que já estão comprovadas, que são necessárias durante a gestação. Existem vários outros nutrientes que ainda estão em estudos. Tem alguns nutrientes que não são recomendados pela OMS, mas vou até colocar uma referência no final, mas que deve ser avaliado individualmente, tá bom? Então, eu vou falar o que já está concreto de que nós precisamos ter muito cuidado durante a gestação para a gente melhorar as chances do nosso bebê nascer saudável, ok? Primeira recomendação da OMS: aconselhamento sobre alimentação saudável e atividade física durante a gravidez é recomendado para mulheres grávidas e, possivelmente, melhor ainda se for feito no planejamento. Manter a alimentação saudável, a gente fala da questão muito da dieta mediterrânea, na OMS é falado sobre isso. Trabalhar também aos 5 dias, porções de frutas, legumes e verduras, né? Alimentação baseada em alimentos in natura, tentando sempre a mulher perder peso antes da gestação, quando for necessário, manter esse peso durante um tempo para depois planejar a gestação, tudo pensando, né, em conjunto com toda a equipe que está trabalhando com essa mulher, né? A suplementação com múltiplos micronutrientes não é recomendada para mulheres grávidas para melhorar os resultados maternos perinatais, mas a alimentação saudável sim. Claro que a gente sabe que existe uma recomendação hoje que é utilizada no Brasil sim, mas ela deve ser avaliada com cautela, tá bom? O próprio manual fala sobre isso. Atividade física, ela deve ser recomendada pensando muito sempre na atividade aeróbica e exercícios de condicionamento de força. Esse condicionamento de força, eles falam da questão
do assoalho pélvico. Também já tem vários estudos falando sobre isso, sobre a importância, justamente pensando no preparo da mulher para o parto normal, tá? Sem é, pensando sempre em atividades que têm menores riscos de queda, e não é o objetivo durante a gestação. Durante a gestação, precocemente, você pode trabalhar assim, pensando na perda de peso, condicionamento físico máximo, mas durante a gestação essa não é o objetivo, tá bom? Pensando também em populações subnutridas, quando eu falo, para mim, essa subnutrição aqui, eu trabalho tanto a questão da subnutrição de pessoas desnutridas, mas também quando eu estou com pessoas obesas, que têm uma subnutrição em relação a, a nutrientes, tá? Aí a gente tem que fazer uma educação alimentar nutricional sobre o aumento da ingestão diária de energia, no caso de desnutridos mesmo, né, e proteína, e é recomendado para mulheres grávidas para reduzir o risco de recém-nascidos com baixo peso ao nascer. Tomar muito cuidado aqui, isso aqui foram observações minhas, né, quando eu li o material não fala muito sobre isso, eu tenho atendido muito no consultório pacientes que chegaram já grávidas, mas no final da gestação, que mantiveram dietas muito restritivas durante a gestação e tiveram consequências ruins, como a restrição do crescimento, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Na gestação não existe nenhuma recomendação de utilizar a dieta da moda. E a questão da estética, ela tem que ser deixada de lado nesse momento. Então, por isso que a gente aconselha muito quando a gente fala na saúde da mulher planejar precocemente para ela poder trabalhar a estética que ela quer anteriormente ao momento da gestação. Na hora da gestação, não é o momento de a gente se preocupar com estética. Em populações desnutridas, a suplementação dietética equilibrada de energia e proteína é recomendada para mulheres grávidas para reduzir o risco de natimortos e recém-nascidos pequenos para a idade gestacional. E aqui eu tô falando de desnutridas mesmo, tá? Por outro lado, não há recomendação de suplementos. Aí aqui é uma das únicas vezes que eu vi bem claramente falando sobre isso, que é uma prática que a gente tem visto muito, dieta hiperproteica, né? High proteica, não é recomendado durante a gestação, tá? Não é também, eles falam o seguinte, que apesar de existir alguns estudos que contraindicam pela questão da sobrecarga renal que pode acontecer nessa mulher, alguns estudos de caso, não estudos em grande escala, eles mostram que pacientes que utilizaram durante a gestação dietas hiperproteicas tiveram muito cálculo renal, né? E isso não é bom, né? É um desconforto muito grande. Mas são poucos estudos ainda, então teria que ter mais estudos, mas isso não é uma prioridade de pesquisas na área, porque existem outras pesquisas que devem ser relacionadas à saúde da mulher, que devem ser priorizadas, né? Essa recomendação é para populações ou ambientes com alta prevalência de gestantes desnutridas, mas eu fiz esses comentários porque nós temos que observar isso sim na nossa população. Em relação à suplementação hoje é recomendada a suplementação oral diária de ferro de 30 a 60 miligramas de ferro elementar, né? E ácido fólico, 400 microgramas, o 0,4 miligramas. Essa suplementação deve ser iniciada o mais cedo possível, idealmente antes da concepção, para prevenir defeitos do tubo neonatal. E a recomendação é clara, a suplementação de ácido fólico ela deve ser feita com metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, tá bom? E é recomendado para prevenção de anemia e também para prevenção de defeitos do tubo neural, né? Quando eu falo especificamente do ácido fólico. Quando eu falo do ferro, eu também estou falando da sepse puerperal, baixo peso ao nascer e também parto prematuro. E por que muitas gestantes não querem tomar
o sulfato ferroso, é uma queixa muito, muito grande no consultório. Mas a gente tem que pensar que essa recomendação, ela é sim para populações em gerais, e hoje nós temos uma estimativa de 23% de anemia em gestantes brasileiras, ela é uma estimativa de prevalência moderada, tá? Mas ela diminuiu, mas ainda está alta, tá? E por mais que essa anemia a gente não sabe, ela pode ser tanto de deficiência de ferro, vitamina B12, ácido fólico, decorrente de inflamações crônicas, perdas de sangue insensíveis, às vezes até por uma parasitose que pode estar ocorrida, ou fatores isolados e combinados, que pode acontecer. Tem que ser investigado, claro, mas a recomendação é que faça essa suplementação, como é que a gente fala? Precoce. Ela não é uma recomendação para tratamento. Com tratamento já é diferente, tá? A recomendação é que dobre para 120 miligramas, até a concentração de hemoglobina subir ao normal, que seria de 11 gramas por litro ou mais. E tem uma diferença. Quando a gente fala da recomendação do ponto de corte de anemia, ele é diferente. Quando eu falo no primeiro e no terceiro semestre, seria de 11 miligramas por decilitro. Quando eu falo no segundo semestre, o limite é 10,5, ele é um pouquinho maior, tá bom? E assim, existem muitos estudos mesmo em gestantes brasileiras com que tiveram que utilizar bolsas de sangue para reposição pós-parto pela questão da anemia, tá? Então isso tem que ser muito bem controlado. Apesar de muitas gestantes não quererem tomar pela questão principalmente dos efeitos colaterais, então a gente pode fazer algumas estratégias, né? Uma suplementação semanal, para ajudar a paciente. E aí, o equivalente de 60 miligramas de ferro alimentar, que é a recomendação de 30 a 60, vai ser mais ou menos 300 miligramas de sulfato ferroso hipidratado, 180 miligramas de fumarato ferroso e 500 miligramas de glucanato ferroso. Essas são as formas que elas podem ser suplementadas. Aí, quando eu falo, como eu falei, né? A gente pode fazer algumas estratégias com os pacientes que têm muito efeito colateral. Principalmente no início da gestação, as primeiras 20 semanas, muitos têm náuseas, vômitos e algumas dificuldades alimentares. A gente pode usar uma suplementação oral intermitente, que é também uma recomendação feita pela própria OMS, né? De ferro e ácido fólico com 120 miligramas de ferro, né? Uma vez por semana, e 2,8 miligramas de ácido fólico. Em populações com prevalência de anemia menor do que 20%. Então, o que a gente faz? Por isso que eu falei que ela é individual, porque no Brasil a gente tem uma prevalência maior do que 23%. Então, não seria recomendado, mas a gente pode avaliar individualmente, né? Se a gestante for diagnosticada com anemia, ela precisa iniciar o tratamento diário de 120 miligramas e 0,4 nesse momento. Então, aí eu tenho que suspender e tenho que voltar para o diário, às vezes até eu necessitando, né, de intravenoso, até que a hemoglobina seja maior ou igual a 11, né, 110. E aí depois eu posso voltar sim para o programa semanal para manutenção. E claro, né, pensando sempre na orientação da alimentação, né? E reforçar as investigações quanto à causa e tentar tratar ou prevenir. Gente, impressionante. Muitas pacientes, elas estão com anemia por parasitoses, e principalmente aquelas que costumam comer muito fora de casa, né? Que a gente fala que a gente tem uma orientação muito importante durante o período gestacional, cuidado aonde a paciente se alimenta. Se aquela evitar alimentos crus e sempre pensar na condição higiênico-sanitária do lugar, do estabelecimento que ela vai comer um alimento, tá? Em populações com baixa ingestão de cálcio na dieta, pode ter uma suplementação de 1,5 a 2 gramas de cálcio elementar oral. É recomendada para mulheres grávidas para reduzir o risco de pré-eclâmpsia, tá? E aí, como que a gente pode fazer? Isso aqui já é uma recomendação bem estabelecida da OMS, tá? Pode ser dividido em 3 doses.
essas 3 doses, preferencialmente longe do sulfato ferroso, tá bom? Junto das refeições. Eu, assim, na verdade, eu tento fazer meio que nos lanches. Várias horas de intervalo entre a administração do suplemento ferroso. Não há evidências claras sobre o momento do início da suplementação de cálcio. Então, vai ser uma avaliação. E aí, essa paciente, ela tem uma boa ingestão de cálcio, de produtos lácteos, derivados? Vai ser, então, feita uma investigação nutricional dessa paciente primeiro, né? Para ter um aconselhamento dietético de mulheres grávidas, sempre promovendo a ingestão adequada de cálcio por meio de alimentos ricos em cálcio, disponível e acessível para aquela população. Porque, por exemplo, quando a gente fala da suplementação de ferro, ela é mais barata do que a própria suplementação de cálcio e vitamina D. Um pouco mais cara. A suplementação de vitamina E é recomendada apenas para gestantes em áreas onde a deficiência de vitamina E é um grave problema de saúde pública, para evitar cegueira noturna e problemas de malformação fetal também. No Brasil, a gente tem algumas regiões endêmicas, não é o caso de Goiânia e região, mas a recomendação ela persiste, tá? Para locais de saúde, de grave problema de saúde pública. Se 5% ou mais das mulheres em uma população têm uma história de cegueira noturna em uma gravidez mais recente, mais ou menos 3 a 5 anos anteriores, que terminou em um nascido vivo, ou seja, vai considerar, não considera natimorto, tá? Ou se 20% ou mais das mulheres grávidas tiveram um nível sérico de retinol abaixo de 0,7 milimol por litro. Então, é uma outra forma de avaliar. Vai ser recomendada a suplementação de vitamina A. Não é recomendada para melhorar os resultados da gestação perinatal, de forma geral, uma população normal. Se está fora disso aqui, não é uma população que tem 5% ou mais das mulheres que tiveram cegueira noturna, e de 20% ou mais de mulheres grávidas que tiveram nível sérico de retinol abaixo de 0,7. Não é isso? Então, não é recomendado como de rotina, tá? A OMS sugere uma dose de até 10 mil unidades internacionais de vitamina A por dia, ou uma dose semanal de até 25 mil unidades internacionais. Superdosagens representam risco de teratogenia, tá? Por isso, doses maiores do que 25 mil UI não são recomendadas e devem ser evitadas entre o quinto e o sexto dia desde a concepção, ok? Até o 15º dia e após 60 dias depois da concepção. A suplementação de zinco para mulheres grávidas só é recomendada em contexto de pesquisa rigorosa. Para vegetarianos, por exemplo, também pode ser necessário, principalmente quando falam mão vegana, tá? Em outras palavras, até o momento, os estudos não são suficientes para comprovar a necessidade de suplementação de zinco, tá? Então, muitos pacientes acham que é necessário, mas não é. Então, a recomendação atual, não, para a orientação geral, não existe, tá bom? Somente uma fortificação e orientação dietética seria necessário pelo OMS. E aqui eu só vou falar rapidamente, mas vários estudos têm um intervalo de confiança muito próximo de 1. As evidências sobre mortalidade perinatal e sepsis natal é de uma certeza muito baixa, os estudos são muito conflitantes, N's muito pequenos, tá? E aí, a suplementação de zinco pode ser clinicamente, os estudos são muito heterogêneos, tá? Portanto, não está claro qual a dose e o tempo de suplementação de zinco e como teria comprometimento com a administração que a gente já sabe que é essencial de ferro e cálcio. Então, essas são as orientações. A suplementação com múltiplos micronutrientes, foi o que eu tinha falado mais à frente, não é recomendada para mulheres grávidas para melhorar os resultados maternos e perinatais, tá? Então, como objetivo primário, eu vou suplementar? Não tem uma relação direta, apesar dela acontecer, né? Não, a gente sabe disso.
Mais pesquisas são necessárias para determinar quais micronutrientes melhoram os resultados maternos e perinatais. É, cada país possui sua especificidade, não só o país, como o indivíduo também deve ser avaliado, né? E a recomendação da OMS é que seja avaliado o contexto. Então, hoje a gente sabe que poucos pacientes têm condições ou têm até às vezes priorizam a consulta com o nutricionista. Está melhorando demais, né? Muito mais pessoas estão procurando atendimento com o nutricionista durante a gestação. Mas a recomendação hoje no Brasil ela acaba sendo generalizada por causa disso, porque as pessoas preferem que sobre do que falte, né? Pelo risco das hipovitaminoses no contexto de uma gestação. A suplementação de vitamina B6, ou seja, piridoxina, não é recomendada para mulheres grávidas para melhorar os resultados maternos e perinatais. Então, eu não tenho que ficar ansiosa com isso. Alguns estudos, eles demonstram um benefício em mulheres vegetarianas, tá? Algumas pessoas, alguns estudiosos já fizeram avaliação com a melhora na pré-eclâmpsia, mas os resultados ainda são muito controversos também. Com um intervalo de confiança muito amplo, passando pelo 1, que quer dizer que a gente não tem muita credibilidade em relação aos resultados que foram encontrados, tá bom? A suplementação de vitamina E e C não é recomendada para grávidas, né? Para melhorar os resultados maternos e perinatais também. Então, sempre pensando, se eu consigo trabalhar uma melhoria, uma alimentação dietética do paciente, eu vou conseguir que ela consuma a quantidade de vitamina E C que ela necessita na gestação. Os resultados dos estudos também são bem dispersos, alguns estudos não têm uma metodologia tão clara, né? Muitos estudos foram realizados principalmente em relação à vitamina E, as duas, né? Às vezes em conjunto também, para a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, mas não foi encontrado, não teve efeito, tá? Pouco ou nenhum efeito sobre a mortalidade materna, pouco ou nenhum efeito para pequenos para a idade gestacional. Evidências de certeza moderada indicam que suplementos de vitamina E e C provavelmente reduzem o risco de descolamento prematuro de placenta, tá? Então, alguns são estudos pequenos, então por isso que a OMS considera a certeza moderada. Mas que fazem pouco ou nenhuma diferença no risco de hemorragia de qualquer causa. Então, talvez pode ser necessário, sim, são necessários mais estudos para avaliar a suplementação de vitamina E e C para o risco de deslocamento prematuro, prevenir, né? O risco de deslocamento prematuro da placenta. A suplementação de vitamina D não é recomendada para mulheres grávidas para melhorar os resultados maternos e perinatais. A orientação atual da OMS é quando é possível, no Brasil isso é possível, mas existem vários países que isso não acontece. Aqui na Irlanda, a recomendação é que todas as pacientes utilizem a vitamina D, tá? Então a gente vai ter que avaliar cada caso. A orientação de exposição ao sol, quando aplicável, alimentação adequada, como eu falei, das 3 fontes de laticínios por dia e derivados, né? Para mulheres grávidas com deficiência documentada de vitamina D, é recomendado 5 miligramas por dia. Então, se essa paciente já engravidou ou se foi feito o exame e foi verificado, aí sim, a partir desse momento é recomendado a suplementação. Olha, eu vou falar para vocês, pelo menos na minha experiência, 90% das pacientes que chegam para o planejamento gestacional, elas chegam com deficiência de vitamina D. Então, geralmente, não só com a suplementação, mas exposição ao sol, melhora da microbioma intestinal, a gente consegue melhorar para ela já entrar na gestação com uma vitamina D melhor. Mas não é a realidade mesmo na população brasileira, que nós temos uma exposição ao sol maior. Mas por que a OMS não recomenda ainda uma suplementação de rotina? Porque os estudos ainda são incertos, a maioria dos estudos avaliaram para eclâmpsia, maternidade materna e cesárea, e mesmo assim os resultados são incertos, tá?
A evidência é moderada, a adição de vitamina D e a suplementação de cálcio provavelmente aumenta o nascimento prematuro, e é motivo de preocupação. Porém, são necessárias mais investigação. Então, por isso que a OMS ainda não recomenda de maneira geral pelo esse risco, né, do parto prematuro. Para mulheres grávidas com elevada ingestão diária de cafeína, maior que 300 miligramas por dia, recomenda-se reduzir a ingestão diária de cafeína durante a gravidez para reduzir o risco de perda da gravidez e também nascimento precoce, né, e baixo peso ao nascer. Isso aqui também é uma coisa muito comum. O consumo de cafeína durante a gestação, ele muitas vezes é excessivo. E aí, então, nós temos que trabalhar isso, orientar o consumo menor que 300 miligramas de cafeína por dia. A cafeína é um estimulante também, né? E não é encontrado só no café. Tem chá preto, chá mate, chá verde, são chás que não devem ser utilizados de gestação por questões teratogênicas também. Café, pode utilizar o café descafeinado, tem uma boa adesão por muitos pacientes. Refrigerantes à base, que são à base com cafeína, chocolate e alguns medicamentos, né, que são muito utilizados e que alguns não são contraindicados durante a gestação, também tem cafeína, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar numa xícara de espresso que a paciente consome por dia, ela já vai ter uma média de 150 miligramas de cafeína por porção. Em relação ao ganho de peso gestacional, temos que trabalhar, sim, o ganho de peso, tanto o ganho de peso inadequado como o ganho de peso excessivo é preocupante e algumas pessoas até, são alguns estudiosos estão sugerindo uma readequação da curva, né, recomendando um ganho de peso normal, mas esse material da OMS, que foi publicado recentemente, ele ainda não sugere uma mudança no ganho médio de ganho de peso. O ideal é que o profissional que atenda a paciente, ele converse com uma conversa direta com o obstetra e veja as ultrassons para acompanhar esse crescimento como ele está. Né? Aqui é um estudo, eu até coloquei a relação, mostrando vários resultados adversos que são encontrados quando a paciente tem um excesso de ganho de peso, maior chance de efeitos tumoral, anomalias cardiovasculares, excesso de peso também quando na infância, tá? Mostrando essa questão do desfecho mesmo, da importância da alimentação. Isso aqui são só para mostrar que são os nutrientes que são recomendados, né? Nutrientes em foco, eu chamei assim, que são nutrientes que devem ser avaliados cuidadosamente durante a gestação e durante o acompanhamento dietético de uma paciente, né? Recomendação de fibra, é muito comum a gestante ter hemorroides durante a gestação, tanto a gente pensa muito na questão do ganho de peso, mas o consumo de fibra também está muito relacionado a isso, né? Consumo de proteína, ele não precisa ser uma dieta hiperproteica. Gordura total, pensar sempre na qualidade, né, da tortura, das gorduras que são ingeridas durante a gestação. E os micronutrientes que devem ser avaliados. E quando a gente fala numa alimentação saudável, de maneira geral, a gente consegue, a maioria, não todos, né, a gente tem que fazer uma avaliação individual, garantir essas quantidades mínimas recomendadas. Colina, folato, cálcio, iodo, ferro, zinco, luteína e xantinas. A colina está sendo muito estudada também, né, em estudos durante a gestação. Apesar de não ter muitas evidências, mas alguns nutricionistas já fazem a suplementação de colina quando é necessário, mas geralmente é mais essencial em pacientes que são vegetarianos, né? A gente tem que fazer uma avaliação mais cuidadosa. Ômega 3, ele aparece como, não apareceu nesse material do OMS como uma recomendação de suplementação rotineira, tá? Na verdade, ele fala muito da questão do consumo de peixe, né, 3 vezes na semana. E aí, mais fala da importância, né, da qualidade das gorduras que devem ser e do EPA-DHA, mas não fala em uma suplementação de rotina que deve ser utilizada de maneira geral.
Mas alguns estudos mostram a questão da prevenção do parto prematuro, e também a melhora do desenvolvimento cerebral, né, de crianças, mas não tem estudos tão conclusivos ainda. Mas as duas últimas recomendações da Federação Goiana de Ginecologia, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e da Asbram, elas falam que considerar a suplementação de ômega 3, 1.000 mg ao dia, no terceiro trimestre, para gestantes com escasso consumo de peixes, né? Uma alternativa, a injeção dietética de 227 a 340 gramas por semana de peixes de águas profundas, salmão, arenque, atum e sardinha, sempre tomando, essas seriam as melhores opções pelo menor risco de contaminação por mercúrio, né? E a Asbram, um documento publicado em 2022, ela fala que é recomendado para mulheres grávidas e lactantes a injeção diária de pelo menos 200 miligramas de DHA, independente da alimentação, em que essa suplementação ela deveria ser feita com suplementos à base de algo, tá? Que não teria risco de contaminação por mercúrio. Então, essas são as recomendações mais relacionadas à população brasileira. E aí, quando a gente fala da amamentação exclusiva até os 6 meses e continuada até os 2 anos, vou falar rapidamente, mas é uma ótima, é o que a gente pode fazer para o nosso filho, e tem muita comprovação, apesar de ser difícil muitas vezes, né? A gente tem que tentar ao máximo, dentro das nossas possibilidades, mas o aleitamento materno ele pode evitar mortes infantil, reduzir consideravelmente a diarreia, evita infecções respiratórias, diminui o risco de alergias e crianças que são alérgicas ou o tratamento e a remissão dos sintomas é mais precoce, tá? Diminui o risco de hipertensão, colesterol elevado e de diabetes, reduz as chances de obesidade de crianças obesas e tem um efeito positivo no desenvolvimento intelectual da criança, desenvolvimento da cavidade bucal, proteção contra o câncer de mama, quando a gente fala na saúde da mulher, menores custos financeiros, promoção do vínculo afetivo entre mãe e filho. Então, a gente não pode deixar de falar que, né, o aleitamento materno seria muito importante para a gente garantir essa melhor qualidade, esse status quo, digamos assim, de qualidade da alimentação para o nosso filho, ajudando, claro, no desenvolvimento neurológico e da saúde da criança. Só para mostrar que esse estudo aqui, ele vai falar um pouquinho da questão de vários aspectos que eles são em relação a essa importância da alimentação na vida adulta, né? Do resultado na vida adulta da criança. Então, a iniciação precoce da alimentação na primeira hora, na amamentação, então a gente fala no estômago da criança, de estimular o contato pele a pele e o bebê mamar na primeira hora, a hora de ouro, é muito importante. A alimentação, a amamentação durante a hospitalização da mãe em casa também, né? Mas aqui falando muito da hospitalização de livre demanda, então a mãe e o bebê ficarem juntos quando possível o tempo inteiro, né? A alimentação em livre demanda na casa e uma aleitamento materno continuado a partir um ano ou mais. Né? Como eu falei, a diferença, né? Alguns lugares falam 2 anos ou mais e da OMS ele fala no último, né? Eles falam 1 ano ou mais. E aqui, como eu falei dos guias, né? Que são diferentes guias, diferentes populações, mas sempre focando nessa importância da alimentação para a saúde da criança. Então, para concluir, a gente tem que pensar assim, como que a gente pode dar esse start, essa qualidade nutricional, né, para o nosso filho. Primeiro, planejamento nutricional, sempre que possível, no momento que mais oportuno, né, que é aquele momento que eu descobri, ou antes, ou no planejamento, né, focando em estratégias da educação nutricional, quando eu falo no profissional, né? Se não for possível antes, início precoce nessa educação alimentar e nutricional. As diretrizes com recomendações gerais devem ser seguidas, porém as particularidades dietéticas e de possíveis erros alimentares que a gente vai investigar na nossa consulta devem ser individualizadas.
A importância dos primeiros 1.000 dias de vida, ela é clara. Então, antigamente, nos primeiros anos, ela era uma possibilidade, vários estudos saíram, e hoje é muito importante a gente trabalhar esse termo, tá? Deve ser trabalhado visando a uma melhor saúde em nível populacional, não somente em nível individual do nosso paciente. A gravidez, ela vai colocar demandas únicas no corpo de uma mulher, com energia adicional, com necessidades nutricionais de micronutrientes específicas, maior ingestão de nutrientes necessários para ajudar e apoiar o desenvolvimento fetal ideal. A gente tem que sempre que lembrar disso e a mulher tem que estar ciente disso, tá bom? Sempre trabalhar isso com a mulher. Além disso, o corpo pode ser extremamente sensível a danos causados por exposições prejudiciais internas e externas, considerando o álcool, medicamentos, uso abusivo de suplementos, toxinas ambientais, quando eu falo da segurança alimentar, né, de questão de, sabe, da higiene, né, dos alimentos que eu consumo, e essas exposições podem desencadear defeitos fetais, funcionais e estruturais de maneira maior ou menor grau, né, de acordo com qual fase embrionária, desenvolvimento embrionário que a gente teve essa alteração. Diferentes estudos comprovam a superioridade de uma alimentação saudável quando comparada ao uso de diferentes suplementos. Então, por isso que a OMS fala o que realmente é essencial, né? Quando a gente fala em nível populacional. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso e pensar sempre no foco da alimentação, porque hoje, gente, infelizmente, as pessoas estão confundindo o uso de suplementação como se ele fosse suficiente ou melhor do que a alimentação, mas isso não existe. A alimentação, ela é o melhor remédio, sempre vai ser. Uma dieta saudável que fornece quantidades adequadas de macronutrientes essenciais vai ajudar no crescimento fetal e o desenvolvimento normalmente vai prosperar. E necessidade de mais estudos de qualidade, essas foram as referências que eu utilizei. E aí eu vou destacar para quem quiser estudar um pouquinho mais esse artigo, que foi publicado em 2019, que é a última referência, que é esse aqui, que é uma revisão muito interessante que a gente pode trabalhar em nível individual com o nosso paciente. Muito obrigada.